Deus, e já começo agora já dizendo que os dois voltarão, cada um. Vamos voltar, num dia, porque eu quero pegar vocês de jeito. É. Ô, Rafa, a gente tem muita coisa pra tocar juntos também, num dia que for pra tocar e tal. Claro. Vamos ter que tocar uns sons diferentes, as pessoas acho que vão curtir. Com certeza, cara. E eu, como fã de Viper, Opa. tenho muitas curiosidades aí sobre vamos falar. o começo, né? E quando... No começo você participou um pouco de uma parte do começo, né? Eu tô muito curioso, vocês podem contar? Eu vou contar só assim, vou começar já contando, porque daí já atiça um pouco o público. Vamos lá. O Rafa, assim, o Viper é uma banda super antiga, vamos dizer assim, né? Final dos anos 80, aí o primeiro disco, Stories of Sunrise, é de 87. Então, quer dizer, nos primórdios do heavy metal brasileiro, aquela coisa bem pioneira e tal. E em 89, a gente gravou o segundo disco do Viper, que foi o Theatre of Fate, ainda com o André Matos, que era no Soldiers e no Theatre of Fate com o André Matos e tal. E um pouco antes da gente gravar o Theatre of Fate, a gente conheceu, eu conheci o Rafa, a gente se conheceu e tal. Na verdade, eu conheci a irmã do Rafa antes, fiz cursinho com a Patrícia. Mas depois logo na sequência, conheci o Rafa, assim, até por coincidência, depois que eu descobri que era irmão dela. E o Rafa tocava numa banda que chamava Detroit. Isso. E a gente lembrou, chegou a tocar com o Viper em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Exatamente. Tocou enfim, tocaram junto com a gente lá. A gente se conheceu, tinha o Carlos Zara, que era o baixista, que era outro amigo nosso, tal, enfim. E daí as bandas ficaram amigas. E o Rafa tinha, na época assim, estamos falando de 89, né? Era difícil ainda ter instrumento, assim, importados, instrumentos legais. E o Rafa tinha uma guitarra Charvel. Uma guitarra, enfim, que era uma guitarra muito legal e tal. E quando o Viper ia gravar o Theatre of Fate, aí chegou e falou assim, Rafa, você não poderia emprestar a guitarra, né? Porque a gente tinha cada um levou uma guitarra, eu acho que na época tinha uma Ibanez, e o Ives tinha uma Hughes & Ketterer, não lembro, uma guitarra assim, que era mais ou menos, umas guitarras legais, mas assim, a do Rafa era uma Charvel legal e tal. A gente, Rafa, leva. E daí você foi... E levou a guitarra. Você lembra alguma coisa do estúdio? Sim, você lembra de ter ido? Eu acho que eu fui. Você que me contou que depois você fez um backing? Não, eu participei do coro. Do coro? Da Prelude for Oblivion na demo. Ah, tá, Prelude for Oblivion. Estavam preparando as músicas. E eu já estudava na faculdade, o André, vocalista do Viper, ele já estudava na mesma faculdade que eu e ele estava organizando um coro pra ir lá cantar essa demo e tal. E eu acho que era demo, não tenho certeza, tá? Pode ser, mas não, pode ser. Porque eu lembro bem dessa época você convivendo, lembra? Eu não lembrava de nada disso. Mas o Anderson Bellini, que tá fazendo o documentário do Viper, do André Matos, ele falou, olha, o André, na entrevista que ele fez pra gente antes de morrer, ele deu um depoimento. Esse documentário é ao redor desse depoimento que o André deu, né? Falando de várias coisas e tal. Dividido em várias partes, né? A primeira Viper, acho que a segunda que vai sair agora, acho que é o Angra. Isso, aí baseado nesse depoimento do André, eles estão criando então um documentário, conversando com as pessoas que o André mencionou, etc, né? Dos diferentes momentos e tal. E o André mencionou que eu participei da gravação do coro do Prelude do Oblivion, quando eu tava na faculdade. Eu não lembrava. Nossa. Aí eu falei, nossa, cara, o André contou, falou, então eu vou levar pra frente essa história. Porque se ele falou, ele ia inventar, né, meu? Lógico, né? Ele ia inventar. Então, mas depois eu lembro assim, depois a gente lembra que era um estúdio até em Santa Cecília, se era um estúdio na época que era da BMG. A gente tinha um produtor, a gente tinha trazido o produtor, que era o Roy Roland, eu acho que foi uma das primeiras bandas a trazer, porque acho que Sepultura, quando gravou com o produtor gringo, acho que eles tinham ido pra lá, né? Sim. Pra trazer pro Brasil era uma coisa muito difícil, assim, era uma coisa... Estamos falando de 89, né? Sim, eu tive no estúdio, sim. E você foi no estúdio, eu lembro que você foi. O André tava gravando o teclado. Mas não tem foto da gente lá, né? Não, nem foto, tem que tirar foto. A gente mesmo tem poucas, tem umas, sei lá, 5, 10 fotos, assim, da gravação inteira. Pô, imagina, você fica um mês no lugar e tira 5 fotos. Hoje você tira 5 fotos por minuto, né? Cara. E não guarda... Uma pena de assim, não ter esse registro.